Olha, ontem nós trouxemos aqui uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que trouxe o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, à frente de todos os levantamentos. A frente que eu falo é assim, porque no caso, a gente está, no caso daquela pesquisa que colocaram Stevenson Valentim nega que seja candidato ao governo. Ele é candidato sim à reeleição do Senado. Então essa pesquisa da Paraná Pesquisas trouxe o prefeito Alisson Bezerra muito bem posicionado. Hoje o blog de Gustavo Negreiros postou outra pesquisa da Consult, instituto aqui local, uma disputa pelo governo do Rio Grande do Norte e do Senado Federal. Na disputa pelo governo, os números são os seguintes. A pergunta foi o seguinte: e se os futuros candidatos para o governo do Rio Grande do Norte fossem esses que eu vou citar, em qual deles o senhor votaria? Álvaro Dias, 21,76%. Pergunta estimulada, tá, gente? Álvaro Dias, 21,76%. Alisson Bezerra, 20,82%. Natália Bonavides, 19,59%. Nenhum desses, 11%, não sabe dizer, 26,82%. Num outro cenário, se os futuros candidatos para o governo do Rio Grande do Norte fossem esses que eu vou citar, em qual deles o senhor votaria? Alisson Bezerra, 23,4%. Álvaro Dias, 23,1%, Jean Paul Prats, 6,71%, nenhum desses, 14,47%, não sabe dizer, 32,2%. No outro cenário, com a mesma pergunta, e se os futuros candidatos para o governo do Rio Grande do Norte fossem esses que eu vou citar, em qual deles o senhor votaria? Rogério Marinho, 27,59%, Natália Bonavides, 19,8%, Alisson Bezerra, 18%, nenhum desses, 10,82%, e não sabe dizer, 23,76%. Comentários? Com certeza. A gente vinha ontem, teve o cenário, outras pesquisas que não se comparam, tá, pessoal? Mas nós tínhamos ontem um cenário onde o prefeito de Mossoró aparecia bem posicionado em quase todos eles. E aí a gente vem testar os cenários um pouco parecido com os de ontem também, varia um nome mais ou menos. E a impressão que me dá agora é se a tese que foi aqui ontem aventada, a possibilidade de uma terceira via com o prefeito de Mossoró, se ela vai se sustentar. Primeiro porque, a gente está vendo que no plano nacional o presidente do país está tendo uma tendência de guinada à esquerda. O Boulos deve ir, se for, para o Ministério, para a Secretaria-Geral da Presidência, que é o órgão, inclusive, encarregado de fazer pontes com os movimentos sociais. E na avaliação de integrantes do governo, é um jogo de ganha-ganha. Boulos ganharia e Lula ganharia. Lula está se cercando, aparentemente, em seus ministérios, um dos mais importantes, de pessoas que possam, inclusive, sucedê-lo. Tomar, na minha avaliação, o nome da esquerda melhor preparado para 2026 é o de Flávio Dino, que é ministro do STF. Na minha opinião, é esse. Todos os outros teriam muita dificuldade, ainda mais com o presidente atual do país, com essa inabilidade que está tendo de se comunicar com as pessoas. E com essa sinalização de radicalizar, também parece muito óbvio também que o outro lado vai fazer a mesma coisa, radicalizar. A gente trouxe aqui ontem como o Caiado de Goiás e o Gustavo Lima estão se mobilizando não para lançar uma terceira via, mas para lançar uma chapa que conversa com o público de direita. Então, se o cenário nacional vai ser de polarização, vai continuar com polarização, eu ainda estou curioso, a palavra é essa, para identificar como é que o prefeito de Mossoró vai encontrar essa dita terceira via, especialmente no estado. Quem encontrou essa via foi Eduardo Leite. Eduardo Leite lá tinha um candidato do bolsonarismo, tinha um candidato da esquerda, ele tinha renunciado, não conseguiu emplacar a candidatura à presidência, voltou, disputou o governo, numa
numa comunicação bem estratégica com o eleitor e conseguiu ser eleito. Aqui é bom lembrar que nesse estado o presidente da República, em que pese está caindo em avaliação, continua gozando de muito prestígio. Então não sei como seria uma campanha em que o prefeito de Mossoró disputaria de maneira alternativa, mas os números estão indicando que potencial e viabilidade ele aparentemente tem. De fato não vai ser uma tarefa fácil para o prefeito, porque também não é só por isso, não é só a questão da polarização, também é reunir palanque, né, para fazer campanha para ele aqui no estado. A gente vê que os dos dois lados estão bem estruturados, né? O grupo da direita, a pesquisa de hoje, né, eu acho que traz cenários bem reais, né, substitui ali Rogério por Auro, a possibilidade a informação que eles passam, inclusive, que estarão unidos, né? Então não tem por que colocar um contra o outro no mesmo levantamento. A mesma questão de Stevenson ontem, né? Não tinha para que colocar Stevenson na pesquisa. E ainda tem essa questão, né, com o Alisson Bezerra, que também de repente pode vir a se entender com esse grupo. Acho que o caminho para Alisson, para ele, né, ter muito mais possibilidade de vitória, era sim se entender com um dos lados. Ele hoje tem essa possibilidade muito mais próxima com a direita, na minha análise também, né? Mas não vai ser fácil, né? Ele hoje é um candidato de terceira via, está buscando esse caminho. Aí ele sofre a consequência de nada, como ele não vai estar nessa polarização de não ter um candidato a presidente, né? Pelo menos oficialmente até agora. E candidato a presidente em campanha estadual puxa a voto, influencia a voto também. Sim. Isso prejudica também já de largada, né? A possibilidade de candidatura dele. Mas o levantamento de hoje da consulta, né, em relação ao de ontem, né, dá para comparar em um ponto só, né? Dá para você ver ali duas informações são muito nítidas nos dois. O franco favorito para a disputa do ano que vem é o lado que está mais à direita. Nas duas está muito claro, né? Os nomes que estão ali à direita estão liderando os levantamentos. Para o Senado também, né? Tem números para o Senado também nas duas pesquisas que vão nesse rumo. E as duas também mostram o desgaste do presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra aqui no Rio Grande do Norte. Pois algumas coisas me chamaram a atenção nessa pesquisa, que foi divulgada hoje no blog de Gustavo Negreiro, o seguinte: 60% dos eleitores apontam que a vida piorou no governo Lula, né?